Eu gostei desse caminho que o Rafael Gomes pegou. Ele falou do Cristiano Ronaldo. Quem que é o xarope? Assim, a gente vai dizendo os nomes e tu vai dando a nota de dificuldade de marcar, tá? Cristiano Ronaldo, de 0 a 10. Eu tenho um nome pra perguntar. Tu marcou, ele marcou o Lukaku, marcou o Ibra. 10 é o mais difícil. Sim. 10 é o mais difícil. Mas vocês querem explicação do porquê? Claro. Nós temos tempo, temos até o meio-dia. Claro. Tá trilha. Quem aguenta mais falar da novela do Soares, todo mundo já sabe quem tá classificado. Começou o Cristiano Ronaldo, gostei. Cristiano Ronaldo. Nada em 12 anos não vai ganhar uma hora. Cristiano Ronaldo, 0 a 10, mais fácil e mais difícil de marcar. Calma, cara. Papo dos 12 anos tá começando a me irritar. Não, é uma merda esse ano. Eu vou acabar com esse programa. Vou quebrar todos os prédios da RBS. Cara, Vou ser demitido. Os caras falar, o único programa que o entrevistado não fala. Sim, esse é o bola nas costas. Cristiano Ronaldo. Começou pelo Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo é um cara que... Ele joga pela bola certeira do jogo. É um cara que fica parado caminhando na linha do zagueiro o tempo inteiro. E tu tem que estar muito atento na questão de uma bola do lateral pro volante, o volante de primeira nas tuas costas, tu tá morto. Então era isso o futebol dele na Itália, era fácil. Então... Lukaku. O Lukaku. É um tanque, né, velho? Lukaku não tem nem o que dizer, velho. Encosta no cara, zagueiro que... Não dá nem pra encostar. Se tu encostar, ele te faz de passa gato por e cima sapato, de ti. né? E o Ibra? O Ibra é outro cara chato, cara. Mas é outro que caminha dentro do campo e só espera... Mas é cara que tem muito feeling do jogo, né? Mas é que a caminhada que tu tá dizendo é a caminhada certa, né? O cara fica viajando ali, ele vai na boa. Ele escolhe a boa. Eles ficam assim, ó, o jogo inteiro, olhando de um lado pro outro. No que tu der uma brechinha... Esse Osimhen que tá no Napoli agora. Foi o Osimhen é baita atacante. Tu chegou a jogar contra o Messi em alguma competição europeia? Neymar no coletivo da seleção. Neymar no coletivo da seleção é piada, pô. Não dá pra tu dar o bote. É mesmo? Tu tem que só cercar. Se tu der o bote ali... Lautaro. Deixa eu te fazer uma pergunta também. É aquele legítimo atacante argentino, cara. O Lautaro. Chato pra caramba. Chato demais. Porque a gente Braço fala... aberto, aquela coisa Braço assim. aberto e conversa dentro do campo contigo toda hora. A gente fala aqui... Mas te tirar do sério, né? Desculpa, cara. Tá, cara. É que a gente fala muito aqui sobre esses campeonatos europeus e também a gente comenta aqui muito quando a gente faz os bolões aqui da Conference League e da própria Europa League, que não são os torneios top, mas são torneios que são disputados e eu queria entender isso, assim, os clubes realmente jogam as ganhas ou mandam um time misto nessas competições, das fases iniciais, assim, só esquenta do meio pro fim? Como é que é esse planejamento dos times lá? Eu vou te dizer a verdade, o Conference League ano passado, que a gente jogou, a gente foi campeão, desde o início a gente jogou pra ganhar. Era a competição que a gente tinha pra jogar europeia, era a primeira edição, então pra ficar na história era pra qualquer clube era uma coisa grande, né? Então a Conference League foi jogada desde o início para ganhar, como a Europa League esse ano. Eu acho que cada time visa o campeonato, tipo uma competição europeia como uma das mais importantes do ano. Então tu tem o campeonato principal que tu joga, que na Itália é a Série A. Aí depois tu tem uma Copa Itália, tu tem aí um campeonato europeu e aí assim vai por diante, né? Mas... Tu visa primeiro o teu campeonato pra tu te classificar, tá entre os 4 primeiros que tu cai numa Champions, ou entre os 6 que tu cai Europa League ou Conference, e tu disputa ali em cima com todo mundo. E aí depois vem a competição que tu sempre visou, né? Ô meu, e como é que ficou agora? Tipo, o Napoli volta a ganhar um Scudetto depois de muitos anos e a gente sabe que a Roma também tá ali peleando e tal. Tem uma pressão, assim, de torcedor já dizendo, pô, e aí, vamos. Eu acho que isso daí já vem de tempos, né? Não é uma pressão pra tua geração, mas vocês ouvem isso nos bastidores e tal? Ouve muito, sim. Eu acho que é um sonho de todo torcedor, né? Claro. Ter o time sempre numa sequência de Scudetto. E aí... Pô, tu chega num clube que, querendo ou não, a Roma tem um nome gigante. Claro. Né? Então tu sabe da pressão que tu vai ter ali, os torcedores são fanáticos, então é uma coisa muito normal isso. Então tu tem que normalizar o melhor possível isso pra tu chegar ali e conseguir dar teu melhor pra tentar conseguir algo dentro do clube. Quero te fazer uma pergunta, que antes eu trabalhei como repórter e eu já ouvi falar muito o teu nome de bastidor
pra jogar no Internacional. Já ouvi mais de uma vez. Não, porque ele é gaúcho, vamos tentar por um empréstimo. No período ali de Atalanta, de Roma, que tu não tinha tanta sequência, e tentaram te contratar por empréstimo. Até quando eu tava no Fluminense ainda. No Fluminense também? Sim. Como é que chegou esse interesse do Inter pra ti? Cara, eu... Mais de uma vez, então. Foi, mais de Quem é que uma conversou vez. contigo? Teve treinador? Não presidente? tive conversa com o treinador, presidente ou diretor do clube. É porque nada. entre ficar sem ganhar taça, é melhor ficar sem ganhar taça da Europa, né? Vai te cagar? Mangolão? Vai passar, Deixa o cara responder, vai idiota. passar fome no Inter Cala aqui. a boca, meu. Não, pelo amor de Deus, passa fome na Roma, né? Não, teve o interesse, chegou até nos meus empresários, tudo, chegou no Fluminense proposta também. Acho que era na época que o Rodrigo Caetano tava no Inter ainda, não sei se tá até hoje. ou Não. Não, tá Atlético. Mas ele tava no Inter ainda e chegou essa proposta, acho que através dele. Mas como o Fluminense não queria emprestar para dentro do Brasil e nem vender para dentro do Brasil, então não se concretizou nada disso. E na época de Europa de novo. Mas aí é a questão. Cara, eu tenho um pensamento que quando eu chego na Europa, se eu voltar pro Brasil, para mim voltar para lá de novo é muito difícil. Porque se tu bate uma vez na Europa, tu volta pro Brasil e tu não te concretizou lá durante 1 ano, 2 anos, pra tu voltar depois que tu bateu no Brasil de novo é muito difícil. É um recomeço daí, né? Do zero. É, do zero. Aí tu vai ter que mostrar muito mais do que tu tinha mostrado antes. E agora a tua visibilidade, obviamente, ali depois da primeira... Porque a primeira convocação foi antes da Copa, né? Foi véspera. Foi aquela última, né? Mas eu digo assim, a tua visibilidade agora só... Em tese, mas a teoria é muito fácil de acontecer. Tem de aumentar, né? Então tu vai ser muito mais visto, né? Jogando na seleção mesmo, que a gente esteja com a seleção no momento, né? Nós estamos aqui... Eu até ia sugerir, como tu vai ficar até o meio-dia, né? Sim, então a gente guardar tem mais um monte de perguntas. Tem mais um monte de perguntas. Segunda meia hora pra gente falar da seleção. Eu tava lá dentro. Deixa eu falar de Roma ainda. José Mourinho. Como é que é esse cara no vestiário, que é um louco completo pra gente que vê de fora? Como é que é conviver dia a dia com um cara... maluco, beleza, assim, que nem é o José Mourinho pra nós? Sensacional, cara. Vou te dizer que é sensacional conviver com ele no dia a dia. É engraçado porque ele é um bipolar nato. É o Lelê. É um dia que ele Viu? Ficou brabo? Não, mas é um dia que ele tá sorrindo e no outro, cara, tu não pode dar um bom dia. Mas é super normal, é uma questão que tu ganha 2 jogos seguidos, pô, tu vai ali, abraça ele, conversa, ele conta piada contigo, conta história. Na tua visão ali que teve na seleção brasileira, fazendo treinamentos e tal, seria um treinador assim que falta pra seleção brasileira? Um cara meio bastante, meio pouco de vez em quando, meio louco, meio retido, que vai lá, passa a mão na cabeça dos jogadores, depois dá 2 tapas na cara e manda jogar. É isso que falta na seleção brasileira? Algo diferente assim? Cara, questão de seleção brasileira acho que é o auge de cada jogador e cada treinador. Então, é um lugar difícil de se lidar, porque para um treinador ele tem que ter muito pulso, né? Mas se encaixaria o Mourinho numa seleção brasileira? Fácil, sim. Fácil. E aí, quando ele vem contigo, assim, no papo mesmo, é português ou italiano? Português, né? português. Mas a maioria das vezes a gente tá em grupo, sentado. Sim. Aqui a gente tá em pé, assim, e tá geral numa rodinha, assim, conversando, ele chega e começa a brincar com nós. Não, mas oi, mãe. Já é assim, né, meu? Não vem mentir pra mim. Isso eu queria te perguntar. Porque, pô, tu tinha alguma noção de italiano quando tu foi pra lá? Nada. Tu começou a estudar lá, obviamente, quando chega lá. Mas eu digo assim, quando um jogador brasileiro chega num vestiário que tem lá, cara, predominantemente italiano, mas tem um monte de jogador de várias línguas, tá? Como é que é a comunicação? Tem intérprete assim, pra alguns jogadores, assim. No caso do Mourinho, claro que não precisa no português, mas no italiano precisava. No italiano não, porque ele treinou a Inter, que ele sabe? Não, cara, eu tô dizendo o seguinte, o treinador... Pro jogador. Tu é brasileiro, tu chegou lá, tem um monte de italiano, polonês, não sei o quê. Aí tem um treinador lá que tem que falar italiano, basicamente, né? E tu não entende italiano. Como é que a instrução dele chega pra ti? Não, tem um tradutor? Caso, eu cheguei na Atalanta não tinha tradutor. Na Atalanta foi... aula de italiano, eu fiz 10 aulas seguidas e depois convivendo no vestiário. Então, em questão de 1 mês, eu já entendia tudo, mas falar era muito difícil. Então, passou um tempo, 3, 4 meses aí que eu comecei a conversar mesmo fluente. Mas na Roma já tem o tradutor. Na Roma tem um cara que vai para dentro do campo durante os treinamentos
ele explica o trabalho, ele tá ali do lado da pessoa que não entende, explica todo o trabalho e assim vai. Nós temos um jornalista aqui no nosso lado, cidadão italiano, que fala italiano. Caminho, sim. Vamos fazer agora aqui, fazer uma pergunta em italiano aí pro Ibanez. Pergunta uma putaria. Não, putaria não. Vamos lá. Como ele disse, em um mês, tu já sai entendendo tudo, então imagina em um dia. Vai. Qual è l'attaccante più difficile che hai marcato? L'attaccante più difficile è... Secondo me non è solo uno in Italia. Ci stanno tanti perché sono troppo intelligenti giocando. Quindi... La intelligenza è la principale differenza. La principale differenza tra Italia e Brasile è la intelligenza degli attaccanti. Io che non sono mulher, il calcio brasiliano? Ti manca il calcio brasiliano o no? Parlando la verità, questioni di tecnica sì, però questioni di intelligenza è un'altra parte. Ma dico, cioè, vivere a Rio de Janeiro, dove è meglio vivere? A Rio de Janeiro o a Roma? Secondo me a Rio. Sì. Io não falo italiano. Dá um tesão os caras falando. Pra saber a opinião do Tocão, tô falando sobre esse diálogo. Eu sou hétero, mas me deu um tesão agora. Ainda bem que nós vamos pro intervalo.